Bom, queridos, agora eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo 2. Se tiver alguém que esteja faltando Bíblia, o irmão aí, faça a gentileza de ajudar, tá certo? Joel, capítulo 2, versículo 14 ao versículo de número 16. E vamos fazer o seguinte, à medida que você encontrar, você se coloca de pé em reverência à palavra de Deus. Joel, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16. Vou esperar, porque tem alguns que ainda não encontraram ainda. Amém? Podemos ler? Versículo 14, a palavra de Deus diz assim, ó. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos. Deus está falando, Jonathan. Reuni os filhinhos, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Querido Deus, nós, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos engrandecer ao nome do Senhor, queremos agradecer, e que nós possamos temer e tremer diante de sua palavra, diante de sua presença, que nada ao Senhor venha desviar os nossos pensamentos, que nós, neste momento, Senhor Deus, nós damos ordem pelo poder da tua palavra aos demônios que possam estar presentes neste lugar, para que não impeçam de modo algum que meus irmãos possam atentar para esta palavra. Em nome de Jesus, que qualquer demônio que zoar nos seus ouvidos, que o Senhor possa rebatê-lo em nome do Senhor Jesus. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos, pedindo que a sua graça, a sua misericórdia venha sobre nós, que o Senhor traga sobre nós o fruto desta bendita palavra. Que o Senhor traga sobre nós o arrependimento que é exigido por esta palavra. Que o Senhor traga sobre nós, Senhor, temor e tremor por causa desta palavra. E como diz os profetas, cale-se diante dele toda a terra, em nome de Jesus. Por isso nós oramos neste momento, Senhor, pedindo como pediu o salmista, desvenda nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas contidas na tua lei. Segundo a tua palavra, Senhor Deus, nos conceda inteligência para podermos entender. E como diz o livro do Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Já falamos sobre o chamado à conversão, já falamos sobre a verdadeira conversão, e hoje nós queremos tratar com os irmãos o seguinte título: de volta ao arrependimento. De volta ao arrependimento. O que é arrependimento, amados? Arrependimento é deixar de fazer aquilo que ofende a Deus. Ou seja, é deixar de pecar e mudar de mente. Arrependimento, ele é um fruto, queridos irmãos, que ele é exigido em todas as Escrituras. E ele é exigido por Deus pelo seu povo, para que seu povo produza esse fruto. Como disse João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus.
Arrependimento, meus amados irmãos, é prova de mudança, é prova da verdadeira conversão. E a única possibilidade de ser achado por Deus, de você ser achado por Deus, ou da minha pessoa ser achada por Deus, é através do arrependimento. Não adianta você viver 100 anos dentro da igreja e você ter um coração duro. Você vai para o inferno. Não adianta você passar a sua vida toda vivendo uma vida de religiosidade, se você não tem um coração quebrantado para viver a palavra de Deus. Eu sinto muito em dizer isso para você, mas você vai para o inferno. Pastor, como é que o senhor faz um julgamento desse? Não sou eu que faço esse julgamento, é a Bíblia quem diz. Escute aqui no verso 14, Joel diz assim, olha, quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. É uma pergunta que Joel faz ao povo, a um povo rebelde que está em desobediência a Deus. Quem sabe, amados, é uma forma humilde de oferecer esperança. É hora de nós temermos ao Deus que nós servimos. É natural, meus irmãos, quando nós nos voltarmos para Deus, Deus voltará para nós outros. Jesus, ele diz uma coisa interessante. Jesus diz assim, que eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Deus, ele se voltará para nós quando nós nos arrependermos de todo o nosso coração. Então Deus se voltará para nós. Então virá sobre nós misericórdia, graça e bênção sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, quando há choro pelo pecado nos olhos do povo, há perdão de Deus para restaurar o povo. Quando o povo se arrepende, Deus se volta para eles em graça, deixando atrás de si uma bênção tangível de sua providência. Ou seja, nós oferecemos para Deus aquilo que Ele nos deu, a sua palavra. Ou seja, nós somos abençoados por Deus e abençoaremos a outras pessoas. Meus amados irmãos, com a volta do povo para Deus em arrependimento, o castigo é removido. As ofertas de manjares do culto são restauradas e a bênção de Deus segue em comboio, isto é, uma atrás da outra. Louvado seja Deus. A restauração do povo e a restituição das bênçãos são consequências direta e imediatamente do arrependimento. Arrependa-se diante de Deus e sinta um abraço dele sobre a sua vida. Um culto sem arrependimento não chama a atenção de Deus. Por exemplo, deixe-me trazer um exemplo aqui para você que todos nós já conhecemos. Vamos tomar aqui, por exemplo, o exemplo de Ana, que com amargura de alma orou ao Senhor, chorou abundantemente. Nós vemos isso e lemos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. E tem mais. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e te lembrares da tua serva, te não esqueceres, ou seja, e deres um filho varão à tua serva. Olha que Ana chora por uma bênção, e Ana especifica esta bênção. Ana quer uma bênção de um filho varão, porque Ana era uma mulher estéril. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que essa mulher se foi seu caminho e comeu
e seu semblante já não era mais triste. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Ou seja, a vida dessa mulher era uma vida atribulada. A Bíblia diz, queridos irmãos, que todo ano essa mulher, Ana, quando ia à casa do Senhor, ela era provocada por sua rival, Penina. E essa mulher chorava, e essa mulher não comia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 7. E seu marido, Elcana, dizia, será que não te basta apenas eu para ti? Será que eu não sou o suficiente para ti? Até, amados irmãos, que Ana resolveu derramar a sua alma perante o Senhor. Ana foi ao templo, derramou sua alma, passou horas, momentos orando, chorando, atribulada, que o profeta chegou até a dizer que ela estava embriagada. E Ana, queridos irmãos, derramou a sua alma perante o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. A Bíblia diz que ela chegou atribulada de espírito, trazendo arrependimento. E o resultado de quem traz arrependimento ao Senhor, sabe qual é, irmãos? É vitória. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Ana já não estava mais com seu semblante triste, e Ana voltou para casa, e quando Ana deitou-se e coabitou com seu marido, Deus concedeu o pedido que ela havia pedido. Louvado seja Deus. Chegou atribulada, mas saiu com seu coração cheio da suficiência de Deus. A sua vitória foi garantida. Veja que isso aqui é um grande exemplo para que nós possamos seguir. Meus queridos, o propósito de Deus, na realidade, é perdoar, é abençoar. Ele deixa atrás de si sinais de seu favor e perdão. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Louvado seja Deus. Segundo lugar, meus queridos irmãos, essa convocação ao arrependimento é uma convocação pública. Quero que você acompanhe comigo o versículo 15 e o versículo 16. Quando Joel diz assim, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Observem comigo que essa é uma convocação ao arrependimento para todos que fazem parte de Israel. Claro, começando pelo porta-voz da palavra. E essa palavra, que é a palavra de Deus, fosse anunciada à nação. Que essa nação precisava voltar a praticar o arrependimento. Essa nação vivia em pecado diante de Deus. Os sacerdotes viviam em pecado diante de Deus. Os levitas viviam em pecado diante de Deus. Por isso havia um juízo sobre eles. Por isso Deus convoca, Deus envia um homem de Deus para dizer, ei, é tempo de arrependimento. É tempo de se arrepender. É tempo de você enterrar os seus pecados. É tempo de você voltar-se para Deus. Queridos irmãos, não era só para o povo ouvir, como nós fazemos em nossas igrejas. Não era apenas para isso, não. É para ouvir, e não só ouvir, mas era para praticar. Então, quando um pastor ou um pregador da palavra chama a igreja ao arrependimento, é porque ele está vendo isso pela palavra da verdade. Como eu já citei na minha oração, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um pecado público precisa de ter arrependimento público. Um profundo senso de pecado no coração dos indivíduos irá produzir frutos e encontrar expressão nas ações da comunidade. Pessoas de coração duro, elas não atendem muito à voz do Senhor. Pessoas de corações duros, elas ouvem a voz do pastor, mas elas não aceitam o que o pastor diz.
Meus irmãos, coração, nós entendemos que existe um profundo senso de pecado no coração dos indivíduos. E isso irá produzir frutos e encontrar expressões em ações na comunidade. E a atenção de Deus virá, mas com juízo. Com suas permissões, deixe-me destacar aqui 3 verdades para alívio de consciência. Por que para alívio de consciência? Porque se eu não falar, Deus me cobrará. Então, a primeira verdade que eu quero falar para os irmãos, em primeiro lugar, é um perigo nacional. E um perigo nacional, amados, exige uma convocação e uma assembleia. No versículo 15. No versículo 15, como nós já lemos, o que diz o versículo 15? Ele diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia. E eu pergunto, qual era o perigo que a nação estava passando? Qual o perigo que a nação passa hoje? Qual o perigo que a igreja vive hoje? A igreja vive dentro desse perigo. E qual era o perigo? O pecado. Tem crente que acha que não vive em pecado. Tem gente no mundo que acha que nunca pecou. Tem gente que acha porque é um bom pai de família, porque é uma boa esposa, porque é uma boa mãe de família, porque é um bom filho, acha que isso não é pecado. O chamado é urgente de Deus. Não era para o povo se preparar para uma guerra, mas para o povo se preparar para o arrependimento. O perigo maior, amados, que corremos é a prática do pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Quando há pecado no meio da igreja de Deus, o Senhor deixa de ser favorável ao seu povo. E esse se torna vulnerável diante do inimigo. O pecador que não busca arrependimento é um instrumento de uso fácil nas mãos do inimigo. Você entende isso? Vou repetir. O pecador que não busca arrependimento é um instrumento de uso fácil na mão do inimigo. Primeiro, perde todos os privilégios que Deus concede. Segundo, vive em prol de si mesmo, negando a outros o privilégio do perdão. Então, a derrota se torna inevitável. A mais urgente chamada de Deus à igreja é para que se arrependa. Você pode até não querer se arrepender. Você pode até viver a sua vida toda dentro da igreja achando que você vai para o céu. Mas sem arrependimento, nem você vai e nem eu vou. A arma mais poderosa da igreja são as orações, que é a oração que brota de um coração rasgado pelo sincero arrependimento. Ah, Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento, amados irmãos, foi e é e sempre será a mensagem central do Evangelho. Arrependimento. Igreja que não fala sobre o pecado, igreja que não fala sobre arrependimento, igreja que não diz que a igreja está em pecado, ou seja, o Espírito Santo não está nessa igreja. Porque é o Espírito Santo que vai convencer, que me convenceu, que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não existe conversão. Sem o Espírito Santo não existe arrependimento. A mensagem central das Escrituras, desde os antigos, desde os profetas, todos os profetas anunciaram, até o último profeta que foi João Batista, a anunciação era arrependam-se. Aí chega Jesus pregando, Jesus vem pregando agora, Jesus diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A mensagem dos apóstolos é, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus.
A mensagem dos maiores reformadores da história é arrependimento, arrependam-se. Queridos irmãos, a mensagem central dos maiores avivalistas que deu lugar na história é arrependimento. E a mensagem de hoje que a igreja precisa ouvir para ir morar no céu é arrependa-se dos seus pecados. Continua sendo a mesma mensagem de hoje, arrependam-se de seus pecados. Segunda verdade, queridos, o nosso maior problema não vem de fora, mas de dentro. Se você observa ainda no verso 15, ele diz assim: tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta dentro da igreja. A trombeta devia soar em Sião. A trombeta não deveria soar fora de Sião, ou seja, aos ouvidos assírios, mas a trombeta deveria ser tocada dentro de Sião. Prestem muita atenção o que eu vou dizer para vocês. O problema do povo de Deus, amados, não era a presença do inimigo. E nós, como igreja, queridos irmãos, nós pouco temos que nos lixar para a presença do inimigo, porque maior é aquele que está conosco. Deus está com cada um de nós. Mas o problema do povo, queridos irmãos, daqueles que não ouvem, daqueles que não creem, o problema do povo é a ausência de Deus em seus corações. Por exemplo, deixe-me contar uma coisa para vocês aqui. Bem há pouco tempo, eu tive de intervir no meio de um ministério da nossa igreja. E por que eu tive que intervir? Porque esse ministério estava arrogante. Porque esse ministério estava dando problema. E nós tentamos resolver esse problema. E agora nós achamos o seguinte: problemas resolvidos. Espero que esse problema esteja resolvido. Só que agora eu preciso, no enxugar do suor, intervir já em outro problema da igreja. E por isso, queridos irmãos, é por isso que você ainda não sabe. Se você não sabe por que a igreja tem esses problemas, eu vou explicar para você essa noite. E espero que você coloque isso no seu coração. Se você não sabe por que você trata mal o seu irmão, se você não sabe por que você trata mal o seu esposo, a sua esposa, se você não sabe por que você lança palavras duras em outras pessoas, eu vou mostrar para você por que isso acontece com a sua vida. Abra sua Bíblia na carta que Tiago escreve, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. E quero dizer para você, quem escreveu isso aqui não foi eu. Foi Tiago, irmão de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Por que vocês se mordem? Por que em vez de se amar, se mordem? Preste atenção que é que Deus vai falar com vocês. Com vocês, preste atenção. E eu espero que vocês deem ouvidos à voz do Senhor. Já abriram suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2? Olha a pergunta que Tiago começa dizendo: de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? Vou repetir de novo a pergunta, porque às vezes a gente fica conversando com o vizinho e a gente não escuta a pergunta. De onde vem, ou melhor, de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? Ou seja, Tiago está falando isso aqui para quem? Tiago está falando para irmãos de igreja que vivem junto, para irmãos que se amam, para irmãos que são filhos do mesmo pai. E Tiago diz: de onde é que vem? De onde? Você está com a Bíblia aberta aí? De onde? Tiago responde: se não dos prazeres
que militam na vossa carne ou na vossa natureza. Verso 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. E Tiago pergunta: de onde procedem essas guerras? E Tiago responde: da dureza do coração de vocês. É a natureza de vocês que é assim. Conta-se uma historinha que houve uma certa enchente numa selva. E a tartarugazinha, ela ia atravessar o rio. E havia um escorpião, esse escorpião estava lá, e esse escorpião disse: Dona Tartaruga, me ajude, deixe eu ir com a senhora, deixe eu subir nas suas costas, me leve até o outro lado do rio. E a tartaruga disse: não, você vai me picar. O escorpião: não, Dona Tartaruguinha, por favor, me ajude, deixe-me ir nas suas costas até o outro lado do rio, a senhora vai me deixar morrer aqui desse lado afogado? E a tartaruguinha disse: tá certo, vamos. Colocou o escorpião nas costas. Quando terminaram de atravessar o rio, o escorpião picou a tartaruga. E a tartaruga morreu. O que isso significa? E o escorpião diz: é a natureza. É a natureza. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele diz assim: eu nem mesmo compreendo o meu modo de agir. Porque o bem que eu procuro fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou sempre fazendo, porque não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E aqui em Tiago diz: de onde procedem guerras que há entre vocês, e essas contendas que tem entre vocês? De onde procede? Sabe de onde, querido, minha querida? Da natureza dura de vocês. Deus está falando com você. Suas atitudes, suas palavras ferem, matam, afastam as pessoas da igreja. E a causa, os versículos respondem. A maior estratégia que o inimigo usa hoje, amados, é colocar irmãos contra irmão. E vocês, por estarem cheios de si, não percebem e dão lugar ao diabo. Dá lugar à ira, perdendo a sua sensibilidade com respeito aos ensinamentos de Jesus. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Verdadeiramente saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O problema do povo não era a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. O nosso maior problema, amados, não são os adversários que nos cercam, mas o nosso pecado nos afasta de Deus. Estamos caídos pelos nossos pecados. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 4. Versículo 1, versículo 2. O profeta Oséias, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Oh, meus queridos, nunca seremos uma igreja forte. Guarde o que eu vou dizer para você. Nunca seremos uma igreja forte se o pecado se instalar na congregação dos justos. Por isso a advertência: santificai a congregação. Santificai a igreja, santificai a congregação. O pecado, queridos irmãos, é pior do que a fraqueza.
É pior, queridos irmãos, do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença, do que a fome, do que a própria morte. Todos esses males, por mais que nos rebaixem, que nos desonrem, que nos humilhem, não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o pecado nos afasta de Deus, agora e por toda a eternidade. O maior demônio que nós enfrentamos, amados, é o que nasce da sutileza de nossas mentes pervertidas. Ou seja, somos ensinados conforme a palavra de Deus e sutilmente pensamos ao contrário. E às vezes nós até dizemos, eu acho que não é assim não. Eu acho que não é bem assim não. Então o que acontece, amados? Os irmãos sabiam que muitos de nós, que vivemos dentro da igreja, que vivemos uma vida, dizemos que somos salvos, que vamos morar no céu. Os irmãos sabiam que muitos de nós precisamos ter um encontro com o profeta, precisamos ter um encontro com o homem de Deus para nos falar a verdade na nossa cara. Escutem. Nós, queridos irmãos, nós somos ensinados conforme a palavra de Deus, sim ou não? Sim. E às vezes nós precisamos, em nossas vidas, de um Natan. Nós precisamos em nossa vida, queridos irmãos, de um Natan para vir na nossa casa, para conversar conosco, para dizer o quanto nós estamos errados. O problema é que, em vez de precisarmos, nós queremos ser esse Natan. Se nós queremos ser o Natan, a pergunta fica, e onde estão os Davis? Para se arrepender. Você entende isso? A terceira e última verdade, meus queridos irmãos, é que o arrependimento ele precisa avançar do campo pessoal para o coletivo. Joel 15, versículo 15, verso 16 diz, tocai a trombeta em Sião, promulgai quer dizer anunciai um santo jejum, proclamai uma assembleia, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, isso é, sai do seu quarto, e a noiva do seu aposento. Ou seja, como eu falei no início, queridos, o arrependimento começaria pelo porta-voz, depois seria anunciado ao povo. A palavra promulgai quer dizer anunciai. Promulgai. Certo? Quando ele diz aí, promulgai um santo jejum. Irmãos, a igreja perdeu essa essência do que é o jejum. A igreja não jejua mais. O problema da igreja é só querer comer. A igreja deixou de jejuar. Ei, precisamos voltar à prática do jejum. Precisamos buscar mortificar a nossa carne, a nossa natureza. Meus amados, o profeta Joel ele fala ou anuncia um santo jejum. A devoção particular do jejum agora ela deveria ser pública, ou seja, já que você, mesmo que tenha alguém que jejue um aqui e acolá, nós precisamos voltar, nós precisamos dizer que a igreja precisa voltar a essa prática. A igreja precisa voltar a jejuar. A igreja precisa buscar poder, a igreja precisa buscar oração, a igreja precisa buscar a presença do Espírito Santo, a igreja precisa deixar de meninice, a igreja precisa deixar desse mimo, não falou comigo, não sei o que e tal. Vamos parar com isso. Jesus está às portas, enquanto a igreja fica brincando de crente dentro da igreja.
Meus irmãos, agora está sendo proclamada uma assembleia, uma grande reunião solene, isto é, deveriam ter respeito por essa reunião. Quando se marca uma reunião na presença de Deus, o respeito já parte a partir do horário que se começa. E nós chegamos qualquer horário depois, já se perdeu o respeito por essa reunião. Quem está presente nessa reunião é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, porque se fosse o vereador do bairro, você chega antes do horário, mas como é o Senhor, você chega atrasado, perdeu respeito por esta reunião. Essa reunião era para congregar o povo, porque tinha deixado de congregar. E a Bíblia diz como é costume de alguns deixar de congregar, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Essa congregação era santificada. E eu pergunto, como se santifica uma igreja sem a palavra? De forma nenhuma. Você pode passar a sua vida toda fazendo louvores, você pode passar a sua vida toda fazendo jejum, você pode passar a sua vida toda, queridos irmãos, orando, você pode passar a sua vida toda, mas sem a palavra, não existe vida para você. E é através a única maneira do ser humano ser salvo, do ser humano ir morar no céu, do ser humano conhecer a Deus, é conhecer a palavra. É a palavra. Amém? Então, assim, a minha pergunta foi, e como se santifica uma igreja? Só existe um meio de santificar a igreja. E eu quero dizer para a igreja não gosta desse meio. Sabe qual é? Foi o que Jesus nos ensinou. Sabe qual é? É por meio da sua palavra. Quantos estão os irmãos que gostam de EBD? Aonde estão os irmãos que gostam de ensino da palavra? Aonde estão? Por onde andam? Como essas pessoas podem se santificar? De que maneira essas pessoas vão se santificar? Se essas pessoas não ouvem a palavra. Jesus diz, santificai-os na palavra, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Quem seria santificado? Todos, do mais velho ao mais bebê de peito. Os anciãos, os filhinhos que mamavam, o noivo deveria sair do seu quarto e a noiva do seu aposento. Ou seja, não tem esse negócio de dizer, estou me preparando para um casamento, estou me preparando para isso ou para aquilo. Não podemos. E não podemos ir à igreja. Queridos, a ordem do Senhor para a santificação é, saiam de suas acomodações e vão para uma assembleia, vão para a presença de Deus, vão ouvir a palavra de Deus e vocês serão santificados. Louvado seja Deus. E como a Bíblia diz, sem santificação, ao qual nós não veremos ao Senhor. Amém, amados? Sem santificação, ao qual não veremos ao Senhor, de maneira nenhuma. Não existe arrependimento sem a santificação. Não existe fé sem a santificação. Não existe salvação sem a santificação. Isto é, sem ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E esta palavra, a Bíblia diz que nós devemos recebê-la com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma da condenação eterna. Louvado seja Deus. Se a igreja não procurar arrependimento para alcançar a santificação, não poderá ver a Deus. Não poderá ver a Deus. Amém? Não poderá ver a Deus. Através da palavra foram criados os céus. Através da palavra foram criada a terra. Através da palavra criou-se o mar. Através da palavra criou-se todas as coisas. Através da palavra as estrelas foram criadas. Através da palavra os anjos foram criados. Através da palavra tudo que você vê, tudo que você sente, todo o universo, todo o globo, tudo que você vê, sente, apalpa, tudo foi criado pela palavra de Deus.
E é Ele quem sustenta, e é Ele quem vela, é Ele quem zela pela palavra dEle, para que nós possamos, meus queridos irmãos, receber desta palavra e sermos salvos e morar com Ele na glória. Louvado seja Deus. E eu quero concluir. A conclusão aqui é: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Como Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:4. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas, capítulo 13, versículo 5. Jesus ainda diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Por isso, em verdade eu vos digo, se arrependam em nome de Jesus, porque foi Ele mesmo quem ensinou para a sua igreja que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Depois de Jerusalém, chegou na igreja, e da igreja possamos passar essa palavra de arrependimento a outros, em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Eu quero pedir que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. A minha pergunta é: você entende o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente, é troca de mente, é trocar a sua mente pela mente de Jesus, é passar a viver de acordo com Jesus. Então, amados irmãos, nós precisamos voltar ao verdadeiro arrependimento. E a igreja está convocada esta noite para voltar a esse arrependimento. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sem arrependimento, a igreja não verá as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus disse: se nós, eu e você, não nos arrependermos, não nos tornarmos como uma criança, de modo algum, nem você nem eu entraremos no reino dos céus. Arrependam-se. Confessem seus pecados ao Senhor. Arrependam-se e cheguem mais para a presença de Deus em nome de Jesus. Ouviremos uma canção aqui. E eu convido a você, à medida que essa canção está sendo entoada ao Senhor, eu quero orar por você em nome de Jesus. E se toda a igreja quiser vir aqui, amém, nós estaremos orando, entendendo que a igreja ela está voltando ao arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Só entendendo que palavra sem prática é como um sino que apenas dá aquele som e não tem mais nada. Sem a prática não existe perfeição.
sou livre. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Livre eu sou. Quero convidar você para fechar seus olhos nesse momento. E quero perguntar aqui se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, que queira ser recebido hoje por Jesus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Tem alguém que queira entregar a vida hoje para deixar Jesus tomar de conta, arrepender-se dos seus pecados? Eu convido a igreja para orar, né? Eu quero que a igreja esteja em espírito de oração, tá certo? Eu peço que a igreja esteja orando, certo? Orando nesse momento, porque é um momento de quebrantamento, é um momento onde pessoas precisam voltar para Jesus, pessoas precisam entender que estão afastadas de Jesus, mesmo dentro da igreja, mesmo vindo aos cultos, assistindo o culto, porque eu vejo muita gente assistir, não vejo adorar, eu vejo assistir, mesmo assistindo o culto, e precisa voltar-se para Jesus, precisa voltar-se ao arrependimento. Então, tem alguém que queira entregar a vida para Jesus, que está afastado dos caminhos do Senhor, e que hoje veio aqui sabendo que Deus trouxe você aqui esta noite? Entrega sua vida ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão Jonas está aqui, está recebendo Jesus, né, Jonas, como Senhor e Salvador da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Está aqui mais um embaixador recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, aleluia. Mas o convite está aberto. O convite está aberto. Quem quiser vir aqui mais, o Jonas teve coragem, veio aqui, certo? Porque é valente, viu? Hoje, para se aceitar Jesus, tem que ser valente, tem que ser corajoso. Jesus não chama nenhum covarde, não. Jesus chama só os valentes. Tem alguém que queira voltar para o Senhor, que anda afastado, que Jesus, ele quer você por completo. Tem alguém que queira vir aqui? Vou já encerrar aqui o convite. Se tiver alguém, vem aqui. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Então nós vamos orar, vamos agradecer a vida do Jonas, a Deus. E uma coisa que é muito interessante, que as Escrituras diz, que quando o pecador se arrepende, há festas no céu. E se há festa no céu, queridos irmãos, se Jonas está aqui entregando a vida dele para Jesus, então a Bíblia diz que há festa no céu porque os anjos se alegram. Então a igreja não pode ficar calada, a igreja tem que glorificar o nome do Senhor. Por mais um pecador que entregou a vida para Jesus. Vamos orar e vamos agradecer, queridos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra. Sem a Tua Palavra nós não somos nada. Sem a Tua Palavra, se o Senhor tirar a Sua Palavra deste mundo, é como se tirar a nossa respiração, nós morremos. Sem a Tua Palavra, Senhor Deus,
acaba-se o nosso ar. Sem a tua palavra, meu Deus, acaba-se o pão de cada dia que nos fortalece. Sem a tua palavra, Senhor Deus, nossa alma estará sendo dirigida e conduzida ao inferno se não estiver com a tua palavra. Então, Senhor, nós rendemos graças ao Senhor pela tua palavra. Exaltamos neste momento a tua palavra, uma palavra de arrependimento que foi trazida ao coração desta igreja. E nós cremos pela tua palavra que houve arrependimento esta noite, Senhor. Nós cremos, Senhor, porque, Senhor Deus, eu bem sei, Senhor, que vidas estão se chegando à presença do Senhor. Pessoas estão se arrependendo, outros não, mas pessoas estão se arrependendo neste momento. E aqui fica a minha pergunta para você. O que é melhor para você? Você se arrepender hoje, voltar aos caminhos do Senhor e ir para o céu, ou morrer em seus pecados? Senhor, nós pedimos que o Senhor conceda da sua graça, da sua misericórdia. Agora pedimos aqui pela vida do Jonas, por a vida dele, Senhor Deus, desse menino, que, Senhor Deus, está aqui, Senhor Deus, nós já o conhecemos desde criança, e hoje já está esse garoto aqui hoje, Senhor, e hoje pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, o Senhor está chamando ele para perto do Senhor, para servir ao Senhor, para ser um embaixador, um pregador da tua palavra. Senhor, declaro aqui que o Jonas será um pregador da tua palavra, um grande homem de Deus. Nós oramos, Pai, sabendo que o Senhor que escreveu o nome de Jonas no livro da vida, Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos ao Senhor, agradecido, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, amém, graças a Deus, glória a Deus.